Aqui eu vou passar ações para dividendos, as pelo menos que estão pagando bem ultimamente. Em menos de 5 minutos eu vou passar um resumão sobre a situação do Brasil, o porquê ações e dividendos também são interessantes e o que está acontecendo com a nossa economia, principalmente com os investidores em si. Porque se a gente observa, exemplo, investidores de renda fixa, no Brasil é muito comum a gente investir, por exemplo, em Tesouro Selic, investir nesses títulos de renda fixa que são muito mais seguros e tem uma alta rentabilidade. Por isso que o Brasil é muito conhecido como país do rentista, por conta dessas pessoas que têm bastante dinheiro, acabam deixando muita quantidade em renda fixa e rendendo aquilo que é o suficiente para ela ir para a praia, não precisa trabalhar. E por que ela vai tomar risco? Para pensar, você hoje, se você tivesse R$1 milhão, você preferia montar uma empresa ou deixar na taxa Selic rendendo 15% ao ano, ou seja, 150 mil garantido para você, sem você fazer nada? Provavelmente você deixaria na renda Selic, né? Você deixaria em outro título aí, privado que seja, para rentabilizar um pouquinho mais, porque quanto mais risco você toma, na renda fixa ou na renda variável, maior vai ser seu retorno. Tende a ser. Às vezes, se você faz escolhas erradas, não vai ser muito assim. Mas enfim, vamos direto ao ponto aqui e pegar alguns dados interessantes que eu separei para vocês. Os investidores da renda fixa cresceram 20% no Brasil, enquanto que os investidores da renda variável cresceram apenas 5% nesses últimos meses, últimos anos. Então é uma coisa a gente se observar, será mesmo que esse movimento vai continuar sendo igual nos próximos anos? Será que isso daí vai afetar a renda variável? Vai fazer com que a renda variável ela cresça em uma velocidade menor do que cresceu nos últimos tempos? Eu acredito que não. Por quê? Porque a renda variável depende muito do lucro das ações. Então, quanto maior o lucro das ações, e isso também vale para ações para dividendos, porque os dividendos basicamente é uma participação de lucro que está sendo distribuída para os seus acionistas. Portanto, se o lucro aumenta, a ação ela fica mais sustentável, o ativo em si, uma hora ou outra, ele vai valorizar, porque no longo prazo, a cotação da ação, ela acompanha o lucro. Então, o lucro, ele aumenta primeiro, normalmente, e depois vem o preço da ação acompanhando ele, seja no mesmo ano, depois de uns 2, 3, 4 anos. Melhor ainda é quando o lucro aumenta e a ação cai, porque assim a gente consegue comprar mais barato para um lucro maior, entende? Sempre analisa o preço sobre lucro, inclusive para ações para dividendos também. E dito bem isso, né, essa visualização de que não é porque está crescendo menos a renda variável, a quantidade de investidores da renda variável que vai afetar ela, tá? Enquanto que na renda fixa está muito alta, IPCA mais 7, a gente vê aí CDI, alguns pagando 110, 120% de CDI, uns CDBs, imagina com a Selic e o CDI aí em torno de 15%, caramba, é bastante coisa a rentabilidade anual. Porque se a gente pega o próprio Estados Unidos, mercado americano bem maduro, e vê a média de rentabilidade anual do S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, basicamente o índice de referência, né, mundial do mercado de ações, o S&P 500 dá em torno de uns 10%, 8% de forma real de rentabilidade anual, enquanto que no Brasil estamos tendo 15% de rentabilidade anual. Percebe que é meio que insustentável para as empresas? Porque imagine nos Estados Unidos, se a pessoa tem $1 milhão, ela vai deixar rendendo 2, 3% ao ano, ou vai montar uma empresa para poder conseguir ter uma margem de lucro maior de 10, 15, 20%, entendeu? Daquele 1 milhão que ela investe. Por isso mesmo que compensa mais para ela investir em empresa, investir na economia real e fazer circular aquele dinheiro com empregos, com consumo, com bens e serviços, melhoria dos bens e serviços, fazendo com que favoreça a população inteira. Enquanto que no Brasil a gente vê uma coisa contrária, a gente vê o quê? A gente observa que muito dinheiro fica na renda fixa, enquanto que na renda variável está entrando cada vez menos dinheiro em uma velocidade menor, pelo menos. O Ibovespa, as maiores empresas do Brasil, estão subindo, beleza, tá ótimo, mas se a gente observa em dólar o quanto que é o Ibovespa, só você pesquisar na internet Ibovespa em dólar e ver o quanto ele era em 2008, ele não chegou no mesmo patamar. Portanto, mesmo ele batendo recordes históricos em reais, em dólar ele não bateu o recorde histórico. Então ele está subindo em uma velocidade menor, era já para ele ter batido o topo histórico dele em dólar. Mas vamos ver se vai ter mais dinheiro sendo investido em melhoria de produtos e serviços, a fim de melhorar as ações, principalmente as de dividendos, que são aquelas lucrativas que pagam para nós todo mês ou todo trimestre um dinheirinho, certo? As que eu separei aqui para vocês são algumas que estão pagando acima de 8%.
A primeira delas é o próprio Caixa Seguridade, que é a Caixa Federal. Eu não gosto muito de empresas voltadas para a parte pública, mas o dividendo dela parece ser bem interessante, como 8,43% nos últimos 12 meses. Então, um exemplo, R$1 milhão estaria rendendo em torno de uns R$84 mil para a pessoa. Agora, R$100 também poderia render em torno de 8,40. É a mesma lógica, entendeu? Você não precisa começar com muito, você pode começar com pouco. Então, a Caixa Seguridade seria uma das opções. O lucro dela subiu no segundo trimestre 57%. E chegou a R$1 bilhão. Então é uma empresa muito lucrativa, isso é bem legal. Enquanto que a segunda ação para dividendos que eu separei para vocês é a Itaúsa, é do setor financeiro também. Ela tem muita exposição também na parte de energia, infraestrutura, tal, porque basicamente a Itaúsa é uma holding. Por ela ser uma holding, o que seria isso? Ela tem um leque de empresas que ela é dona. Entende? Ela tem parcela de pequenas empresas, por exemplo, tem parcela de Alpargatas, tem parcelas do Itaú, enfim, ela vai investindo de tempos em tempos e mudando as ações, as empresas que ela tem domínio, que ela tem uma minoria de parcela. Então ela vai receber dividendos dessas empresas, é diversificada, né, como eu falei, tanto na parte de financeira, energia e também infraestrutura, e essa diversificação você consegue com um único ativo, que seria a Itaúsa. Nos últimos 12 meses ela pagou 10% de imposto, lembrando que todos eles são isentos, então bem legal, isentos pagou 10% de dividendos, lembrando que eles são isentos de impostos, tá? Então esses 10% vem líquido na sua conta, daquilo que você investiu nela. O lucro líquido dela também subiu 11%, então não subiu ao mesmo nível que o Caixa Seguridade, mas ela tem um lucro de 4 bilhões, bastante coisa, e vai pagar 2,3 bilhões em proventos. Ou seja, pagando todo mês para essas pessoas, né, para todos os investidores. Eu invisto nela, eu gosto bastante. Eu não vou puxar sardinha para o lado dela, mas eu gosto bastante. E o sonho, inclusive, o sonho da Itaúsa, ela virar a Berkshire do Brasil, porque a Berkshire também é uma holding. A carteira do maior investidor do mundo, Warren Buffett. Agora ele vai sair, né, em 2025 da empresa, mas basicamente ela nos últimos 60 anos ganhou das S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a Itaúsa tem a meta de se tornar a Berkshire, comprando negócios e distribuindo o lucro desses negócios que ela comprou para os seus acionistas, da mesma forma que funciona a Berkshire lá nos Estados Unidos. Vamos ver se ela continua ganhando do Ibovespa, como ela já vem ganhando bastante. Enquanto que a outra ação, terceira, também do setor financeiro, porque são setores mais perenes, então eles acabam tendo maior lucratividade e previsibilidade para a entrega de dividendos. Por isso mesmo que eu selecionei eles. A terceira empresa seria o Banco ABC. Basicamente ele tem um dividendo de 8,71% nos últimos 12 meses. O ROI acima de 2 dígitos, isso é bem legal, 15%. Então observar o ROI, que é o retorno sobre o equity, ou seja, o quanto de eficiente está sendo aquela empresa, o quanto ela está retornando para o seu acionista. Isso é muito importante você observar. Se os juros caem, a economia melhora, então pode destravar o valor dela, né? Imaginando que, por exemplo, todas essas empresas que eu citei, elas vão se valorizar quando a renda fixa cair, porque vai sair o dinheiro da renda fixa, aquela pessoa que está com aquela rentabilidade de 15% não vai ter mais aquilo, ela vai querer o quê? Deixar em uma rentabilidade maior. Onde ela consegue essa rentabilidade? Por exemplo, com dividendos, nesses tipos de empresa que eu estou citando aqui. Ou mesmo com a valorização dessas empresas, porque elas vão estar se valorizando porque todo mundo vai querer buscar os dividendos das empresas, entendeu? Aí vira esse ciclo. Tira o dinheiro de renda fixa e coloca nas empresas de dividendos. Aí essas empresas de dividendos começam a se valorizar, pessoas que não investiam em renda variável vão querer também pegar um pouquinho desse lucro, da valorização das ações. Aí começa a comprar mais e começa a subir e gerar aquela euforia do mercado, entendeu? Inclusive daí vem a inflação, o consumo aumenta bastante e por conta do consumo aumentar muito, por mais bens e serviços na economia, vai fazer com que volte a renda fixa a subir e vire esse ciclo aí, porque a renda fixa subindo, basicamente ela está querendo controlar a inflação. Nos Estados Unidos são 2 tipos de controle que existem, não vou me adentrar muito a isso, mas lá é mais questão da taxa de desemprego e inflação, aqui no Brasil é só a inflação. Quarta empresa é a Petrobras, muito conhecida, mais estatal também, eu não gosto muito, eu prefiro a PetroRio, embora não distribui muitos dividendos a PetroRio, mesmo sendo o mesmo nicho, mas a PetroRio é mais para crescimento, tá? Enquanto que a Petrobras também age na parte de petróleo, porém tem muita política por trás. Os dividendos dela nos últimos 12 meses foram bem altos, acima de 13%, isso é bem legal. Tem um lucro recente de 26 bilhões e aprovou 8 bilhões em proventos. Então imagina, olha a distribuição que ela está tendo para os seus investidores.
Tem a parte do governo, com certeza, ele tem mais 50% de domínio dela, então vai vir bastante dinheiro para o governo também. A quinta ação é a Taesa, é de transmissão, porque como eu falei no início da live, é tanto parte de banco, setor bancário e setor de energia, são muito bons e perenes para a entrega de dividendos. Ela basicamente é o reloginho de entrega de lucro para os seus investidores. E os dividendos nos últimos 12 meses foram em torno de 9%, um lucro de 299 milhões e aumentou um pouquinho aí, 2%, tá? Agora, também passo a sexta empresa, que seria a TIM. A TIM é de telefonia e internet, um outro setor. Pode ver que eu estou tentando diversificar aqui, mesmo sempre focando, teve mais bancos que eu citei, mas a TIM é uma empresa interessante. Ela é pioneira em 5G e os dividendos nos últimos 12 meses foram 8%. O lucro foi 1 bilhão, aumentou 25%, enquanto que a receita de serviços e EBITDA também foi bem alta. E esses fundamentos bem expressivos é importante para nós, porque de nada adianta ela só dar lucro uma vez, mas ela tem que ter outros tipos de métrica também interessantes, como ROI, como um EBITDA. EBITDA é tudo aquilo que ela teve de lucro, fora taxas, amortizações, todas essas coisas, entendeu? Fora aqueles outros custos que ela não tem como controlar. Então a gente vê o quão produtiva ela está sendo para a economia, para aquilo que ela realmente veio a vir a se atuar, entende? O objetivo dela. Anunciou 320 milhões em proventos e acredito que seriam essas empresas, como eu falei, é uma live bem rápida, para vocês se aprofundarem, buscarem analisar essas empresas se quiserem, e se quiser ter um dinheirinho já nos próximos meses recebendo e caindo na sua conta, são empresas que podem te entregar isso, embora nada aqui seja recomendação de investimento, tá bem? Algumas delas eu tenho na minha carteira, que eu mais gosto de todas que eu citei é da Itaúsa, Petrobras eu não tenho carteira, Caixa de Seguridade também, por conta desse envolvimento político aí. Taesa eu gosto bastante também, eu acho que as minhas preferidas dessas que eu citei seria a Itaúsa e a Taesa, setor de energia e setor bancário, beleza? Essa seria a parte mais interessante, basicamente, dessas ações, de dividendos, lembrando que dividendos é a distribuição de lucro que cai para você que investe em um determinado ativo. E se você precisar de ajuda para aprender a investir ou mesmo ter um acompanhamento personalizado com um passo a passo, uma metodologia que funciona, que mais de 400 pessoas aí a gente vê dentro da plataforma mesmo, ou dentro do meu site, no link da bio, plataforma 7APCV, você consegue ver o depoimento das pessoas e você também pode ser a próxima pessoa a ter seu depoimento lá e com muita honra e prazer eu vou te ajudar a aprender a investir, tudo bem? Se faz sentido para você isso, só clicar no link da minha bio, plataforma 7APCV, que lá eu vou estar te esperando com todo o passo a passo e compartilhando tela contigo para com que você invista com a maior eficiência, a maior inteligência e sem nenhuma dor de cabeça. Porque essa é a ideia, que você invista com confiança e saiba pescar seu próprio peixe. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Era isso que eu tinha separado aqui. E com pouco dinheiro vocês conseguem investir em todas essas empresas, tá bem? Embora nada seja recomendação. Faça sempre sua própria pesquisa e veja de acordo com o seu perfil de risco ou objetivo financeiro. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.